Então, uma boa noite a todos. Nós vamos hoje falar de um tema muito significativo, que é virtudes e autotransformação. Muitas pessoas têm grandes dificuldades em relação ao que significa o processo de transformação pelo exercício das virtudes. Muita gente confunde o desenvolvimento de virtudes com repressão de sentimentos egóicos. Então, na nossa live, nós vamos refletir tudo isso. Se você está vindo pela primeira vez aqui no nosso canal, me permita me apresentar. Meu nome é Lírio de Cerqueira Filho, eu sou médico, com especialização em homeopatia e psiquiatria, e atuo auxiliando pessoas que querem fazer um trabalho de autoconhecimento e autotransformação a mudarem as suas vidas por meio de reflexões que realmente vão gerar uma transformação interior que realmente faça sentido, conforme nós veremos na nossa live de hoje. Muita gente tem grandes dificuldades com esse processo de autotransformação. E no meu trabalho especificamente, eu atuo ajudando pessoas, tanto com psicoterapia quanto cursos de autoconhecimento, a realizarem um verdadeiro trabalho de autotransformação pelo acolhimento amoroso de si mesmo e o desenvolvimento das virtudes, acolhimento dos nossos sentimentos egóicos e desenvolvimento das virtudes do ser imortal que nós somos. Então é disso que nós trataremos na noite de hoje. Vamos ver quem mais já está conosco aqui. Nós já estamos com a presença de várias pessoas: Neuza Miranda, Orbison Silva, Ângela Madalena de São Paulo, Neuza Miranda de Salvador, Márcio Risse, a Leila de Campo Grande, a Inês de Araras, o Adalto de Araputanga, a Zéza Gomes, a Ana Carrete de Calgary e Simone Nóbrega estão conosco. Então vamos refletir sobre o tema virtudes e transformação interior, iniciando, como sempre, nós iniciamos com a história de vida de uma pessoa, e hoje nós vamos conhecer a Maura, o nome fictício, caso real. A Maura é uma pessoa bastante exigente consigo mesma. Por motivos religiosos, exige-se ser uma pessoa virtuosa. Para isso, vive reprimindo seus sentimentos negativos e enche-se de culpa quando não consegue realizar essa repressão e dá vazão aos seus sentimentos negativos, como raiva, mágoa, tristeza e outros sentimentos mais. Ela sente a vida pesada e desprazerosa porque, segundo ela, chega a se sentir sufocada pelo seu nível de autoexigência, no qual se policia o tempo todo para fazer o que chama de reforma íntima. Ela recebe tarefas semanais na instituição religiosa que pertence para treinar determinadas virtudes. Mas, analisando-se profundamente, percebe-se que o processo em que vive não é de focar no que é verdadeiramente virtuoso, porque o processo surge da repressão dos sentimentos negativos e não da transformação gradual deles por meio do exercício das virtudes. O que acontece com a Maura, infelizmente, é muito comum, principalmente no ambiente religioso, no qual as pessoas são até doutrinadas, literalmente doutrinadas, a desenvolverem virtudes.
Mas se nós analisarmos do ponto de vista psicológico, principalmente a psicologia consciencial, nós veremos que esse processo trata-se muito mais de repressão de sentimentos negativos e o desenvolvimento de pseudo-virtudes, e não de virtudes reais. O processo de transformação interior não vai acontecer por meio de um mecanismo de autoexigência, de obrigação de desenvolver esta ou aquela virtude. Principalmente esse tipo de mecanismo. Uma semana X, a pessoa tem que, literalmente, tem que desenvolver, por exemplo, a alegria. Na semana seguinte, ela tem que desenvolver a calma. Na outra semana, ela tem que desenvolver a mansidão. É assim que funciona a instituição religiosa que a Maura pertence. Eles chamam isso de reforma íntima, que as pessoas têm obrigação de fazer, porque a reforma íntima, segundo elas dizem, é muito importante. Agora vejamos, será que um processo de virtudes vai ser realmente desenvolvido por meio de uma repressão do sentimento negativo e uma criação forçosa de uma virtude? Não funciona. O que acontece é as pessoas se encherem de culpa quando não conseguem reprimir suficientemente o sentimento negativo e na verdade, criar a pseudo-virtude. Quando elas conseguem reprimir suficientemente o sentimento negativo, a pseudo-virtude surge e a pessoa, entre aspas, fica bem, porque parece que está tudo bem, parece que as coisas estão funcionando, até que aconteça alguma coisa que mostra para a pessoa que aquele processo todo que ela vivenciou, o que ela está vivenciando, é falseado em si mesmo. Então, o que acontece com a Maura? Ela se exige o processo de se tornar virtuosa, mas o que ela faz é alternar um estado de pseudo-virtude que não satisfaz, que não gera um estado de bem-estar, de equilíbrio, de harmonia. Por isso que ela fala que a vida dela é pesada, desprazerosa, porque a pseudo-virtude não gera um estado de bem-estar, é um estado de mascaramento para aparentar ser virtuoso. E ao mesmo tempo a pessoa se sente muito culpada quando não consegue fazer essa repressão. E aí os sentimentos negativos se manifestam em maior ou menor intensidade. E ao se manifestar dessa forma, o que ocorre? A pessoa acha que ela não tem jeito, que ela é culpada, que ela se julga, se condena e se pune por causa daquele sentimento, porque eu não tenho jeito, porque tanta gente lá faz, acontece, consegue desenvolver as virtudes. Será que realmente consegue? Ou elas fingem que conseguem para serem aceitas pelos dirigentes, as pessoas que atuam nessa instituição? Muitas vezes a pessoa simplesmente finge. E o que acontece também com a Maura? Em público ela finge que está tudo muito bem, mas lá na sua intimidade ela sabe que não está bem. E por que isso acontece? Porque o processo de exercícios de virtudes e de transformação interior não ocorre dessa maneira. Não é por um autodecreto exigindo de nós uma perfeição que nós vamos verdadeiramente nos aperfeiçoar. Nós vamos, na verdade, fazer um processo de pseudo-perfeição, de pseudo-virtudes.
e pseudo-virtudes não se sustentam por si mesmo. A verdadeira transformação interior, ela é gradual. Quando nós queremos verdadeiramente uma transformação interior, nós vamos passar por 3 fases: a informação, a formação e a transformação. Já falamos disso em outras lives aqui, mas hoje vamos abordar um ângulo um pouco diferente. Quando a pessoa quer essa transformação abrupta, no caso da Maura, ela chama isso de reforma íntima, por a denominação que eles usam nessa instituição. Então, o que é essa reforma? Então, é um processo de reformar a intimidade. No caso aqui, eles são orientados a realmente reprimir o sentimento. A pessoa não pode ter, daquela semana, por exemplo, que ela está obrigada a exercitar, no caso, a calma, por exemplo, não pode ter nenhum momento de raiva, nenhum momento de ansiedade, de inquietude, porque a calma tem que ser exercitada. E o que ocorre? Na prática, as coisas não são assim. A pessoa apenas entrará numa exigência de perfeição, há um sentimento de obrigação, isso fica muito forte, do tipo, eu tenho que fazer, eu tenho que agir, porque senão vão ter problemas, e isso é colocado também. A pessoa vai ficar com problema X, Y, Z, que não vem o caso aqui nós comentarmos, porque é de cunho religioso, da Maura, mas a pessoa tem esse sentimento que ela é obrigada. E aí o que vai acontecer? Todas as vezes que nós nos obrigamos a alguma coisa, nós vamos nos sabotar essa obrigação. Porque não é possível desenvolver virtudes por obrigação. Porque nós estaremos afrontando o próprio código moral de leis ao fazer isso. Se o exercício de virtudes é o cumprimento integral do código moral, quanto mais exercícios de virtude, mais nós cumprimos o código moral, como que eu posso desenvolver algo virtuoso em mim, afrontando uma das leis do código moral? Basta afrontar uma das leis. No caso aqui, a Maura afronta 2 leis. Uma que é a lei maior, que é a lei que todas as demais estão relacionadas a ela, que é a lei de amor. E a outra que ela afronta é a lei de liberdade. Ela não é livre para fazer escolhas. Ela é obrigada pelos dirigentes da instituição que ela participa. Então ela é obrigada a agir dessa ou daquela maneira, porque ela tem tarefa, tem ações que têm que literalmente serem desenvolvidas. Porque senão tem até sanções, a pessoa recebe algumas sanções por não fazer aquilo. Então há uma afronta à lei de amor, porque esse ato que a Maura acaba praticando consigo mesma, que ela se permite para praticar, é de profundo desamor consigo mesma. Parece que é amoroso, né? Porque está desenvolvendo virtude, está fazendo uma reforma íntima, tudo parece, mas não é. O parecer não significa ser. Parecer é uma caricatura. Então ela desrespeita a lei de amor e desrespeita a lei de liberdade, porque ela se sente coagida. Existe a coação da instituição, existe a autocoação, em que ela se obriga a desenvolver as virtudes da semana, como se as coisas fossem assim, mecânicas, como se você ligasse um botão dentro de você, agora a calma vai surgir.
Aí, naquela semana você está calmo. Aí, na outra semana, você liga o botão da tolerância. Aí, a semana toda, você vai ficar tolerante. Aí, depois liga o botão da paciência. As coisas não funcionam dessa maneira. O ser humano é muito complexo e virtudes só é possível se desenvolver por meio de escolhas conscientes. Vamos ver se nós já temos alguma pergunta aqui antes de prosseguir. Nós já estamos com mais presenças aqui no nosso painel. Ângela Machado, Maurício Cisneiro da Flórida, a Nádia Oliveira do Rio de Janeiro, o Orbson pergunta qual o link do Face. O Face é só entrar no Plenitude Humana, dentro do Face, lá você já encontra. A Cláudia Selle do Rio de Janeiro, Zunara Cremasco também já está conosco, Bernadette Lopes, a Carmen da Silva, Rosânia Monteiro, Maria Claudenir e a Cresci Silveira de Sinop. Não temos ainda nenhuma pergunta, então vamos continuar com as reflexões. O processo de desenvolvimento das virtudes, então, ele nunca vai acontecer por meio de uma afronta, seja a lei de liberdade, seja a lei de amor ou qualquer outra lei. Sem haver uma conexão com a lei de liberdade, e aí a conexão com a lei de liberdade se faz a partir de duas virtudes fundamentais. O próprio sentimento de liberdade, que vai diluir todo o sentimento de obrigação. Ninguém é obrigado a nada na vida. Nós somos livres para fazer escolhas. Essas escolhas podem ser egóicas ou podem ser conscienciais. As escolhas egóicas são as escolhas que afrontam a lei de amor. E as escolhas conscienciais são as escolhas que estão em sintonia, em harmonia com a lei de amor. Então, quando a Maura, por exemplo, faz o processo de obrigação de desenvolver virtudes, ela está afrontando a lei de amor, porque essa escolha é egóica. Aparentemente ela é positiva, mas não é positiva, porque é um processo de desenvolvimento do falso, né, do pseudo e não do verdadeiro. E ela, em vez de se movimentar no sentimento de liberdade, que está vinculada tanto à lei de liberdade quanto à lei de amor, ela entra no sentimento de obrigação. Outra virtude fundamental para nos conectarmos com a lei de liberdade é o discernimento. O discernimento é a virtude que nos leva a fazer escolhas conscienciais e abrir mão das escolhas egóicas. Porque as escolhas egóicas nós podemos a qualquer momento fazer uma escolha egóica. Só que essa escolha egóica vai gerar para nós sofrimento, vai gerar dor, vai gerar todo um processo de perturbação da pessoa, porque ela não está fazendo uma escolha amorosa, uma escolha que gera harmonia, porque somente a escolha em sintonia com a lei de amor que vai gerar harmonia. Se a nossa escolha estiver em dissintonia com a lei de amor, o resultado é um processo de perturbação natural da nossa vida, que vai gerar mais ou menos dores, vai gerar, essa perturbação vai gerar mais ou menos conflitos, dificuldades, mas sempre vai gerar. Por isso que o sentimento de liberdade sempre vai andar junto com o discernimento, para fazer escolhas conscienciais e realmente exercitar as virtudes por escolha amorosa. E aí o processo de transformação vai acontecer,
nesses 3 passos que já falei agora há pouco: informação, formação e transformação. Então, como funciona a informação? A informação é o movimento da pessoa ser informada de uma realidade. Por exemplo, nas nossas lives, todas elas são informativas. Nós informamos sobre o funcionamento das leis, funcionamento das virtudes, como que tudo isso funciona. E conhecer essa realidade é muito importante para que o processo de transformação ocorra. Porque se você não tiver parâmetros, o que vai acontecer? A ausência de parâmetros faz com que você não tenha uma diretriz segura. Então a informação oferece parâmetros para que a pessoa possa entrar no segundo nível do processo de transformação, que é a formação. Então nós, a partir da informação que nós obtemos sobre a realidade, nós vamos adentrar no processo da formação. Como que ocorre a formação? A formação é uma reflexão que você faz desse conteúdo informado. Então as pessoas que, por exemplo, temos tido várias manifestações de pessoas que pegam o conteúdo das lives e dos cursos que nós temos e fazem um processo de formação, ou seja, refletem sobre esse conteúdo de modo que ela internalize o conteúdo por meio de várias reflexões do que ela quer para a sua vida. O processo de formação é um processo mais demorado. A informação, para você obter, basta o intelecto. Você tendo inteligência, capacidade de raciocinar, você é informado da realidade. O processo de formação é mais demorado e requer toda uma reflexão para que você possa sentir em seu coração a veracidade daquilo que você foi informado. É nessa parte aqui que muita gente acaba bloqueando o processo. E temos muita gente informada sobre a realidade da vida e pouca gente transformada. Por quê? Porque o processo de formação não tem acontecido com muitas pessoas. A pessoa é informada e fica na informação. Ela acha muito bonito, muito interessante, mas é para os outros, não para ela. E se as coisas forem para os outros e não para nós mesmos, nós vamos ficar informados de uma realidade, achamos muito bonito, maravilhoso, até passamos isso para outras pessoas, mas a nossa vida verdadeiramente não se transforma. Por quê? Porque nós nos negamos ao processo de formação. É somente nessa fase da formação que a pessoa vai tomar a decisão de colocar aquilo que aprendeu, que está aprendendo, que aprendeu pelas informações, como algo vivo, algo que realmente faça diferença positiva na sua vida. E aí ela vai fazendo esses esforços para praticar aquilo que tomou conhecimento. Então, para que haja formação, é necessário que nós tomemos consciência que nós vamos ser convidados a fazer exercícios que vão pedir de nós esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados para que haja a internalização das virtudes dentro de nós. Vejamos que isso não funciona por autodecreto. Então não vai ser possível, por exemplo, que a Maura toda semana tenha uma virtude diferente para exercitar.
porque não é assim que funciona. Nós vamos exercitar as virtudes na hora que surgem os próprios sentimentos egóicos, que variam conforme o dia a dia nosso. Não tem como programar. Essa semana vai acontecer situações em que eu vou ter problema de paciência. E aí eu vou exercitar a paciência essa semana. Semana que vem vão acontecer situações que eu fico revoltado. E aí eu vou exercitar a mansidão. Não é assim que funciona, a vida é dinâmica. Então, a pessoa que se propõe um processo verdadeiro de desenvolver virtudes, ela vai tomar conhecimento com a realidade, vai gradualmente fazendo esses exercícios para meditar, para refletir sobre as virtudes na vida dela. E aí vai acontecendo o processo de formação, que é bem mais demorado, pode levar semanas, meses, anos, esse processo de formação. A partir do momento que acontece a formação, a transformação vai acontecendo de uma forma gradual. Houve formação, já acontece a transformação, por um processo autonômico. O exercício de virtudes é autonômico, não é automático. Automático são os nossos sentimentos egóicos. Autonômicos é o desenvolvimento de virtudes. Então a pessoa ela é convidada a pensar sobre o assunto, a refletir o sentido disso na vida dela, como que isso gera de equilíbrio, de bem-estar, de harmonia na sua vida. E aí, a partir daí, verdadeiramente vai acontecendo o processo de formação e, consequentemente, da transformação. Esses esforços de internalização de tudo aquilo que a pessoa foi informada gera essa transformação interior. E porque vai haver verdadeiramente o exercício de virtudes a partir daí. Vamos ver se nós já temos alguma pergunta aqui antes de continuar, de como vai se dar o processo das virtudes. A Ana Carrete diz, provavelmente a última live das quartas e sextas-feiras, pois semana que vem retorno ao trabalho presencialmente. Com a diferença de horário, ainda estarei no trabalho da hora das lives, mas vou tentar assistir às gravações. Sentirei falta dessa convivência. Nós vamos sentir também a sua falta aqui. Vai voltar ao presencial já de trabalho, então, né? Daqui a Calgary nós temos quantas horas a menos? Umas 4 ou 5 horas, né? Mais ou menos isso. Acho que são 4 horas a menos em Calgary. É o horário realmente do trabalho normal. Ver se nós temos a presença da Zunara Cremasco, de Nova Venécia, Espírito Santo, Vera Baguete. O Adalto pergunta, então o convite é realizar o trabalho, dever no limite das forças? Sim. Existe o dever consciencial, que é muito diferente do sentimento de obrigação, Adalto. O dever consciencial é você ter o dever consciencial de agir com amor, de realmente cumprir a lei de amor. Então, quando você pratica esse dever consciencial de cumprir a lei de amor, você também está fazendo essa escolha consciencial. Você não vai se obrigar a desenvolver virtudes, mas você quer cumprir o seu dever perante a sua consciência. Então, quando você escolhe cumprir o seu dever, aí as coisas fluem na sua vida. A Nádia pergunta, você pode falar como as experiências traumáticas interferem nas escolhas e como a pessoa pode fazer escolhas mais leves, libertas da dor de eventos passados? As experiências traumáticas, a Nádia, elas produzem muitas vezes crenças limitantes e processos de autodefesa psíquico-emocional.
E aí a pessoa passa a se conduzir de acordo com a experiência traumática. E isso que interfere nas escolhas. É como se a pessoa não tivesse escolha. Por exemplo, uma pessoa que foi muito exigida na infância, que foi muito assim obrigada realmente a ser uma criança boazinha assim, ela pode se tornar adulta e ao se tornar adulta ter medo de se afirmar, ter medo de se colocar no mundo, porque é como se ela estivesse afrontando as figuras de autoridade da vida delas, mesmo adulta. Então, enquanto ela não ressignificar a experiência traumática, muitas vezes ela tem uma vida condicionada à própria experiência traumática, né? E esse condicionamento só vai ser liberado por um processo de ressignificação das experiências traumáticas, principalmente as experiências da infância. A cura da criança ferida é fundamental. Nós temos no Plenitude Humana um curso específico para isso, como curar a criança ferida, para trabalhar essas questões dos traumas vividos na infância. Se nós trazemos traumas de infância, enquanto não curarmos a nossa criança ferida, vamos ter dificuldades, vamos ter limitações. Outras situações traumáticas, a mesma coisa. Então, como que nós vamos fazer escolhas mais leves, libertas da dor do evento passado, curando essas dores? A partir do momento que você cura, porque você não vai retornar ao evento, você cura as feridas que você traz ainda hoje desses eventos traumáticos. A Nádia fala, muitas vezes as memórias traumáticas abalam as virtudes. Realmente, essas memórias traumáticas, elas pedem de você muito exercício de auto-amor. Um outro curso interessante para pessoas que têm traumas é o autoacolhimento amoroso, que trabalha 5 virtudes fundamentais para que nós nos acolhamos apesar das nossas limitações, dos nossos traumas. Essas virtudes são o auto-amor, a autoaceitação, a autoconfiança, a autovalorização e autorrespeito. Então, quando você se permite fazer o esforço amoroso, você vai curando essas memórias traumáticas, vai superando, até que fique apenas a memória, mas não seja mais traumática. Você se lembra do fato, mas ele não dói mais. Isso acontece quando nós curamos a criança ferida, ou feridas na adolescência ou na vida adulta. Ana Carrete disse que é 3 horas a menos aqui em Calgary daqui de Cuiabá. Então, realmente vai ser em pleno horário de trabalho, né? O pessoal da Europa tem dificuldade que eles precisam ficar acordados até tarde. De vez em quando tem alguém de Londres, tem alguém de Portugal, já teve gente da Espanha aqui nas lives, mas é desafiador porque é preciso ficar muito tempo acordado para assistir as lives em tempo real. Não temos mais nenhuma pergunta, vamos continuar a reflexão. Então, a partir do momento que a pessoa decidiu por um processo de se formar, refletindo sobre o sentido das virtudes na vida dela, do todo o conhecimento que ela está adquirindo, ela adentra o processo de formação gradual e de transformação. E aí vai verdadeiramente acontecer o exercício das virtudes. Esse exercício acontece em 3 etapas fundamentais. A primeira etapa é a identificação essencial. O que significa identificação essencial? A pessoa identificar dentro de si mesma a própria essência divina. Nós somos seres
que já trazemos as virtudes de maneira latente. Da mesma forma que nós trazemos um código moral de leis na nossa consciência, nós também trazemos as virtudes como pequenas sementes dentro de nós. A identificação essencial é você se identificar com essa realidade. Você é um ser que traz dentro de si mesmo o arquétipo, a semente das virtudes. Quando você reconhece essa realidade, você passa a cultivar essas pequenas sementes dentro de você. Se nós não as cultivarmos, elas vão ficar lá. Como toda semente, ela fica em estado de latência. Agora, se nós colocarmos, simbolicamente falando, as virtudes dentro da terra fértil e colocarmos água na medida certa, sol na medida certa, ela vai germinar, vai crescer, se transformar numa árvore bastante frondosa, cheia de frutos. É assim que funciona o exercício de virtudes. Primeiramente, você reconhece que já existe a virtude dentro de você. Então, por exemplo, se você quer desenvolver a serenidade para se libertar da ansiedade, pode ter certeza, você já traz a matriz da serenidade dentro de você. O que você vai fazer é aprender a exercitar a serenidade, e esse processo de exercício vai haver uma convivência entre a serenidade que vai ser construída e a ansiedade que já existe na sua vida, para que haja aqui a segunda fase do processo de desenvolvimento de virtudes, que é o autoacolhimento afetuoso. Por quê? Não vai acontecer das virtudes serem desenvolvidas, porque no caso aqui desse exemplo, a serenidade ser desenvolvida se nós reprimirmos a ansiedade. O processo de repressão não desenvolve virtudes. Muito pelo contrário, elas vão ficar reprimidas, o sentimento fica reprimido, e em determinados momentos vem com toda a força o sentimento que foi reprimido. Só vai acontecer de haver uma superação gradual se nós acolhermos o sentimento negativo. Nós já temos falado aqui em outras lives como que acontece esse acolhimento. Você observa a intenção positiva do sentimento e a partir da intenção positiva você faz um acordo interior com você mesmo para direcionar adequadamente essa intenção positiva. Por exemplo, qual que é a intenção positiva da ansiedade? A intenção positiva da ansiedade é permanecer alerta diante de possíveis perigos, de possíveis situações que coloquem a nossa vida em perigo, ou a nossa integridade mental, emocional. Mas só fica na intenção positiva. Por que a ansiedade não é positiva? Porque ela está embutido na ansiedade uma ilusão de controle, uma ilusão que nós vamos controlar o tempo futuro, aí uma ilusão que nós vamos controlar as coisas externas, e aí esse processo de controle daquilo que não é controlável para nós gera um estado perturbado. Então existe a intenção positiva de gerar um bem-estar, uma preservação do bem-estar, melhor dizendo, mas que não se efetiva porque a pessoa tem esse processo ilusório que ela gostaria de ter e não é possível ter. Então o que é necessário? Pegar a intenção positiva e dar uma direção adequada. Isso só vai acontecer se você acolher o sentimento negativo. Se você reprimi-lo, eu não posso sentir ansiedade, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir tal coisa.
Se você reprime o seu sentimento negativo, você não vai pegar o que ele tem de bom para você. E se você não pegar aquilo que ele tem de bom, ele daqui a pouco ele se manifesta de novo, e de novo, e de novo. Porque o nosso ego, ele quer atenção. Se você não dá a atenção que o ego precisa, o que acontece? Ele vai se manifestar o tempo todo. Se você o acolhe amorosamente e utilizando da sua personalidade, o ser essencial que você é, acolhe o sentimento do seu ego amistosamente e busca fazer um acordo interior de direcionar adequadamente, é assim que vai acontecer o exercício das virtudes. Então, no primeiro momento, a pessoa vai em busca da semente da serenidade, que está dentro dela, identificada com a semente da serenidade, ela vai acolher a própria ansiedade, direcionando adequadamente a intenção positiva da ansiedade. Esse processo vai gerar, ela vai entrar na terceira fase, que é o exercício efetivo da virtude, que vai acontecer dessa forma, paulatina. Ela exercita um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois de amanhã, não de forma abrupta. Ela exercita aquilo por quê? Porque é o melhor, é a melhor forma de agir, é a melhor forma de realmente haver a transformação. Aliás, não é a melhor forma, é a única forma de transformar. Porque nós sempre temos três opções diante das nossas limitações: dar vazão a elas, reprimi-las ou transformá-las. A transformação é o equilíbrio que você realiza a partir dessa escolha consciencial e amorosa. Eu quero isto para a minha vida. E como eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço. E aí vai acontecer o processo de transformação. Se não for feito isso, ou a pessoa está no processo de dar vazão, que é a pessoa que está nem aí, que age com negligência em relação aos seus sentimentos negativos, ou ela vai exigir que não tenha o sentimento negativo, reprimindo, como faz a Maura. A Maura reprime, e todas as vezes que ela dá vazão, ela se sente culpada. Ela se sente a pior das pessoas, porque ela deu vazão ao sentimento negativo e ela tinha obrigação de reprimi-lo, onde já se viu ela não conseguir. E aí ela entrava num processo de profunda culpa, de perturbação pelo fato de o sentimento negativo se manifestar. No processo de transformação, a pessoa acolhe o sentimento negativo, mas não dá vazão a ele. O processo de transformação não é dar vazão ao sentimento negativo, mas acolhê-lo e aí fazer esse trabalho interior que tem a ver com a formação, refletindo a melhor maneira de pegar a intenção positiva do sentimento negativo e dar uma destinação adequada, um direcionamento adequado a essa intenção positiva. É assim que vai acontecer todo o processo de transformação interior por meio das virtudes. Senão a pessoa não se esforçar para entrar nesse caminho do meio, ela vai ficar transitando nos dois caminhos extremos, ou da repressão, ou de dar vazão, ou em ambos, simultaneamente, como um pêndulo do relógio. Uma hora está num, outra hora está no outro. A Vera pergunta: como sei que fiz o exercício de maneira certa e não feito pelo mascaramento do ego? Pelo seu nível de bem-estar, Vera. O processo de mascaramento do ego, ele vai apenas gerar uma pseudo-satisfação, uma pseudo-paz, uma pseudo-harmonia. Tudo é falso.
Então a pessoa vai sentir lá no fundo, um quê de insatisfação, um quê. Eu chamo isso de prurido interno. Então ela tem um prurido interno, uma sensação de que aquilo não bate, aquilo não fecha dentro dela. Porque o processo de transformação ele vai gerando uma suavidade, uma leveza, a pessoa vai se acolhendo e vai sentindo alegria de viver, alegria interior por estar nesse processo transformador. Quando a pessoa está no pseudo, nada disso acontece. Ela continua sentindo aquele mal-estar, ela continua sentindo tudo aquilo que ela gostaria de superar. A Ana pergunta: como ajudar uma pessoa que não consegue ou não quer lidar com os traumas, pois tenta evitar todas as coisas que minimamente podem lembrar o trauma? Você não tem como ajudar alguém que não quer ser ajudado. Porque se a pessoa não quer ser ajudada, enquanto ela não assumir que precisa de ajuda para se libertar, ela vai ficar passando pela dor, pelo sofrimento que o trauma gera, até cansar. Infelizmente, muita gente acontece isso. Elas só buscam ajuda a hora que estão cansadas de sofrer o resultado do trauma. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Enquanto isso não acontecer e a pessoa buscar ajuda, nós podemos ajudar de uma forma indireta, porque direta não vai ser possível se a pessoa não quer ajuda. Mas indireta sempre será possível. E como que se ajuda indiretamente? Fazendo visualizações terapêuticas na direção da pessoa. Você pode fazer um processo de conexão com o terapeuta interior que você traz dentro de si, que é o próprio ser essencial. E a partir dessa conexão com o terapeuta interior, você visualiza a luz para a pessoa. Nós já trabalhamos essa técnica em outras lives, tem gravada. Eu não me lembro exatamente qual das lives, mas é uma live que nós trabalhamos no auge da pandemia, bem no início do trabalho com as nossas lives. Então você visualiza essa luz saindo do seu quarto chakra, aqui no centro do peito, indo ao encontro da pessoa e envolvendo a pessoa em luz, envolvendo nesse estado de bem-estar. E isso vai auxiliá-la muito. Mas, claro, não vai transformá-la, porque a transformação é individual e intransferível, mas vai, de alguma maneira, estimulá-la. Quando ela vai se abrir para um processo de informação, de formação e transformação, vai depender dela, vai depender desse nível de dor, do cansaço que ela vai obter cedo ou tarde. A Jussara Colette dá boa noite, a Vera agradece, a Silvia Silva, gratidão mais uma vez. Então nós já estamos indo para o final, daqui a pouco o Instagram cai, temos só 6 minutos para encerrar. Nós gostaríamos de agradecer a presença e avisar que nós estamos lançando hoje no Plenitude Humana o curso Virtudes e a Transformação Interior. É um curso em 22 aulas, que inclusive é dada nesse curso todo o funcionamento da técnica Parda. É uma técnica que é um pouco complexa, só falando um pouco dela, muita gente conhece, porque essa técnica está em várias obras nossas. Eu sempre coloco porque é uma técnica muito prática, muito eficaz. É a técnica que envolve, Parda é a palavra derivada das iniciais das palavras percepção, aceitação, reflexão, decisão e ação. Todo o processo de mudança, de transformação interior real, ele passa por essas 5 fases. Primeiramente, a pessoa vai ser convidada a perceber o problema, aceitar que ele existe, refletir a melhor maneira de superá-lo, decidir e agir.
Nesse curso, essa técnica inteira ela é estudada, ela é refletida e de forma teórica e prática, com exercícios para que a pessoa possa desenvolver a capacidade de percepção, de aceitação, de reflexão, de decisão e ação. Como que isso vai se dar para que ela possa desenvolver as virtudes do ser imortal que ela é. É um curso bastante prático, muito simples e com preço imperdível, R$ 49,00 para auxiliar as pessoas nessa fase da pandemia. Nós estamos com esse preço especial muito em conta para auxiliar as pessoas que queiram fazer um trabalho de autoconhecimento e autotransformação bem eficaz. E lembrando também que nós estamos com as pré-inscrição aberta para o curso de formação em terapia transpessoal consciencial, para pessoas profissionais da área, psicólogos, terapeutas, médicos, pessoas da área de saúde de um modo geral, e para pessoas que sentem vocação para serem terapeutas. Nós também estamos abrindo, porque percebemos que muitos terapeutas não são médicos nem psicólogos e são excelentes terapeutas. Agora é preciso, para que haja realmente uma identificação com um curso como esse, é fundamental que a pessoa tenha vocação para ser terapeuta. Inclusive, sexta-feira, na live de sexta-feira, nós vamos fazer uma live sobre o que é ser terapeuta. Qual que é o significado profundo de ser terapeuta. Inclusive buscando as raízes dessa palavra terapeuta, que vem da época do cristianismo primitivo, dos primórdios do cristianismo, a palavra terapeuta. Mas isso vai ser um assunto para a live de sexta-feira, todos estão convidados. A Silvia pergunta: acabo a reprogramação, reprograme a sua mente. Vou fazer esse agora. Já está disponível no site? Sim, já está disponível, Silvia. É só entrar no site plenitude.com.br e acessar lá o curso de Virtudes e Transformação Interior. E aí você já faz inscrição, já cai na plataforma e já recebe o link já para entrar na plataforma e fazer o curso em 22 aulas. Então a nossa gratidão por você estar aqui conosco nessa hora muito agradável que nós temos 3 vezes por semana. Gostaríamos também de contar com a sua colaboração, porque nós estamos criando cada vez mais uma comunidade de seres conscienciais, ou seja, aquele ser que já sabe o que quer da vida, que já quer um mundo melhor, a começar do seu mundo íntimo. Então nós convidamos vocês a multiplicarem esses conteúdos